Deu, Gil, tá compartilhando pra gente aqui. Não tem problema abrir assim, não. Certinho, Ana Clara. Então, gente, me chamaram para falar um pouco sobre toxoplasmose congênita, né? É uma coisa que eu até trabalho bastante. Se vocês tiverem com alguma dúvida, alguma coisa assim, vocês podem ir me perguntando. Eu não estou vendo janela de pergunta. Aparece aqui no Meet as janelas de pergunta para mim, se tiver? Não, no Meet não, isso é só no Zoom mesmo. Mas aí a gente fica monitorando aqui, qualquer coisa a gente fala pelo microfone. Não, então tá jóia. É uma área que eu acabo atuando bastante, porque todas as crianças da região têm toxoplasmose congênita, ou que sejam suspeitas de toxoplasmose congênita, ou que a mãe tenha tido toxoplasmose na gestação, elas vão lá para o Viva Vida para a gente poder acompanhar. E eu acho muito interessante essa oportunidade de dar essa aula para vocês, porque eu acho que na faculdade acaba passando um pouco batido essa matéria, então vocês chegam às vezes um pouco perdidos quanto a esse assunto lá no Viva Vida. A gente discute bastante, mas ainda assim eu sinto que vocês ficam um pouco inseguros quanto a isso. Realmente não é muito o foco da pediatria, ele é bem voltado para a parte de neonatologia, mas quando chega lá, eu acho importante vocês saberem pelo menos um pouco sobre isso para vocês poderem conseguir conduzir o paciente com mais facilidade, né? E entenderem o que vocês estão fazendo, o que está acontecendo. Às vezes, quando eu discuto esse tema também com os alunos lá, né? Quando vocês rodarem também na parte de berçário, sala de parto, preparando com situações onde vocês vão ter que ter um pouco de conhecimento sobre o assunto, então eu achei muito interessante vocês me convidarem para falar sobre esse tema, tá? Às vezes eu falo um pouco rápido, eu sou um pouco rápida para falar, vocês podem pedir para eu parar, interromper, voltar em alguma coisa que vocês tiverem dúvida, tá? Eu selecionei um pouco o que a gente vai falar sobre isso, porque daria para aprofundar muito também no tema, mas algumas coisas eu acho que seria uma sobrecarga de informações para vocês que não faria muito sentido, né? Pensando que também, apesar de ser a Liga de Pediatria e de o assunto ser voltado para pediatria, a formação de vocês é como clínico geral, né? Então, às vezes, a gente acaba sobrecarregando vocês de informações desnecessárias demais e perde o que é básico, o que seria importante vocês saberem, tá? Então, gente, aqui um geral, né, a gente sabe que a toxoplasmose congênita, ela faz parte dos grupos de infecções congênitas que a gente tem na criança, né? E aí eu gosto de vocês, quando a gente está falando de toxoplasmose, muitas vezes a gente está falando tanto de gestante quanto de RN, que são oligossintomáticos ou assintomáticos. Não sei, nem sempre esperem crianças sintomáticas, gestantes sintomáticas. Por isso que é importante um pré-natal completo, é importante as sorologias para toxoplasmose no pré-natal, né? Voltando um pouquinho lá na parte de ginecologia obstetrícia, não é o meu foco, não é minha área, mas a gente sempre pede sorologia para toxoplasmose no primeiro trimestre de gestação. E caso a mãe não tenha IgG positivo, caso a mãe não seja imune, né, já não tem uma história de imunidade de toxoplasmose, a gente vai repetir esses exames aí ao longo da gestação. Então, é sempre importante, quando a gente pega um recém-nascido em sala de parto, a gente checar as sorologias dessa mãe, tá? Para toxoplasmose. Importante a gente checar se ela tem, quando ela não é imune, né? Quando é uma mãe susceptível à toxoplasmose, ela tem IgG e IgM negativo no primeiro trimestre, a gente checar o restante das sorologias dela para toxo da gestação e principalmente no terceiro trimestre de gestação, tá? Pensando aí numa soroconversão, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, nem sempre esperem gestantes e crianças sintomáticas, tá? A maioria é assintomático. O problema é que passa batido isso daí, às vezes da gestante, às vezes do recém-nascido, e a gente vai ter as sequelas tardias, né? As manifestações clínicas e sequelas neurológicas, né? As principais são sequelas oculares e neurológicas que vêm aí a longo prazo nessas crianças, tá? Então, a gente tem que ter bastante atenção quanto a isso. Um resumo sobre a toxoplasmose congênita, né? A gente tem que lembrar que a toxoplasmose ela é uma zoonose, faz parte dos grupos da zoonose, e é uma zoonose universal, né? Quando a gente pensa em toxoplasmose, a gente está falando aí de toxoplasma gondii, e aí a gente, quando fala da forma congênita dela, a gente está falando da transferência do parasita de forma transplacentária, tá?
A infecção da população, normalmente através de hábitos alimentares, higiênicos, contatos com gatos e principalmente em locais de clima muito quente. Então, a gente sempre tem que orientar as gestantes, quando a gente vê a oportunidade, né? Aquelas gestantes que são susceptíveis, quanto à ingesta adequada dos alimentos, a higienização adequada, o preparo adequado dos alimentos, aquela ideia das mulheres susceptíveis de usar luvas para preparar carne crua, as carnes sempre bem cozidas, né? O cuidado com os contatos com os gatos. E assim, quando vai comer fora, vai comer em restaurante, né? A gente tem essa série de orientações que a gente dá para aquelas gestantes que são susceptíveis, tá? A gente tem uma soroprevalência bem variada no Brasil. Alguns estados, como os estados do Sul, por exemplo, chegam a ter só 31% de pacientes com GG positivo para toxoplasmose, e alguns outros estados a prevalência é bem maior, chegando até 91%, tá? Então, no Brasil, a gente tem essa variação que é bastante grande. Quando a gente da toxoplasmose, a gente está pensando no parasita levando a uma necrose tissular, né? E quando a gente pensa na infecção congênita, a gente está pensando em um acometimento que é muito sistêmico, podendo acometer pulmão, coração, ouvido, rim, suprarrenal, pâncreas, testículo, ovário, olhos e sistema nervoso central, tá? Quando a gente pensa em transmissão materno-fetal, todo mundo conhece aquela regrinha, né? Quando transmite mais, quando causa mais dano ao feto, né? Então, a gente sabe que com o avançar da gestação, a gente aumenta o risco de transmissão materno-fetal, a gente tem um aumento de 40% no risco de transmissão materno-fetal à medida que a gestação avança para o terceiro trimestre, tá? Porém, quando essa transmissão é ali no início da gestação, a gente tem um maior grau de acometimento do concepto, tá? Então, essa regrinha é muito válida, às vezes é questão de prova, tá? Que a transmissão, ela é maior no final da gestação, só que o comprometimento da criança, ela é maior se a transmissão for no início da gestação, tá? São os fatores que vão acabar interferindo no risco de transmissão materno-fetal, tá? Então, o período gestacional acaba afetando o risco de transmissão, quanto mais avançada a gestação, maior o risco de transmitir, né? A própria virulência da cepa, a susceptibilidade genética, tá? E a carga parasitária que está atingindo a placenta daquela mãe. Então, são vários fatores interferindo, nem sempre a gente vai ter na mão e vai ter ciência de todos, né? Normalmente o que a gente consegue mais ter ciência é quanto ao período gestacional, mas a gente sabe que tudo isso aí acaba afetando também. Como que seria essa transmissão, né? A mãe vai acabar ingerindo o parasita, ele vai invadir o trato gastrointestinal, vai ter aquela fagocitose leucocitária, multiplica dentro da célula, leva a lise celular e faz aquela disseminação que pode ser tanto linfática quanto hematogênica, né? Essa disseminação vai levar o parasita até a placenta, faz uma placentite, e aí a gente tem essa infecção do concepto, que normalmente ela é transplacentária, mas a gente tem estudos que mostram que essa transmissão também pode acontecer intraparto, tá? Então, a maior parte da transmissão é transplacentária, mas a gente sabe que existe também a transmissão intraparto. Quanto ao quadro clínico, gente, volto a falar que 70% dos nossos pacientes são assintomáticos e só 10% dos pacientes vão ter manifestações graves, tá? Os outros 20% que ficam entre 70% e 10%, normalmente são oligossintomáticos, tá? Coloca aqui no quadrinho azul as principais manifestações clínicas da toxoplasmose congênita, tá? A corioretinite, a hidrocefalia, mielomeningocele, as calcificações intracranianas, as convulsões, anemia, icterícia, febre, tá? Em negrita eu coloco as mais importantes quando a gente está falando aí sobre prova, né? Sobre questões que às vezes vocês vão se deparar, normalmente de forma muito importante para a gente, a corioretinite, a hidrocefalia, né? E as calcificações intracranianas. Normalmente, quando a gente tem uma criança que nasce com hidrocefalia, a gente investiga toxoplasmose congênita nessa criança, que é uma causa importante, tá? Mas não é menos importante, apesar de vocês verem nos textos, nos estudos, nas provas, esses três, a anemia, a icterícia, tá? Muitos recém-nascidos com toxoplasmose congênita acabam evoluindo só com uma icterícia neonatal, tá? E isso é um dado muito importante para a gente ficar atento naquela mãe que fez soroconversão e aquele paciente que evoluiu com uma icterícia. Às vezes a gente acha que são coisas diferentes. Às vezes a gente acha que está falando de uma icterícia fisiológica, uma icterícia do leite materno, mas então sempre ficar atento às sorologias maternas, tá? Coloca aí no quadrinho rosa as manifestações clínicas que são mais, como é que eu vou dizer, inespecíficas, né? E que podem aparecer, mas que aparecem com menos frequência, né? Esplenomegalia, hepatomegalia,
assim como a linfadenomegalia. Microcefalia, vômitos, aquele paciente que vomita de forma incoercível após o nascimento, diarreia, catarata, uma eosinofilia explicada no exame, hipotermia, glaucoma, microftalmia, rash, pneumonia, não tendo exatamente uma data para o surgimento desses sintomas, tá? Alguns pacientes podem evoluir com sintomas de forma mais tardia, não vai ser logo ali ao nascimento, e esses aí seriam sintomas mais inespecíficos, tá? Quando a gente pensa em doença sistêmica, a gente está pensando naquela doença que acomete mais de 2 órgãos, né? Aquele paciente que tem uma associação de sintomas. Muitas vezes a gente tem que pesquisar também a miocardite e hidropsia fetal, tá? Nesses pacientes. E aí, gente, a principal forma que a gente tem quando sintomático, né, a gente sabe que 70% é sintomático, só 10% tem as formas graves, a gente tem as formas subclínicas, que eu gosto de chamar a atenção para vocês, que muitas vezes pode passar batido. A forma subclínica, ela é comum. Aquela mãe que tem uma história materna de soroconversão na gestação, principalmente, ou seja, aquela mãe que tinha um IgG negativo e depois, no terceiro trimestre, apareceu com IgG positivo, tá? O recém-nascido vai vir com uma sorologia positiva, um IgM, um IgG positivo para toxoplasmose. E aí a gente tem alterações licóricas bem discretas, porque vocês vão ver na propedêutica mais para frente que a gente acaba coletando licor desses pacientes, tá? E esses pacientes acabam evoluindo aí a médio e longo prazo com sequelas tanto oculares quanto sequelas neurológicas. Então, aquele paciente que às vezes você vai examinar, ele não tem uma alteração grande ao exame físico. Você vai ver pequenas alterações licóricas e à medida que você vai fazendo os exames de propedêutica, você vai achar alterações tanto oculares quanto neurológicas discretas. Tá? É uma forma muito comum de toxoplasmose congênita, de pacientes que têm alterações, de pacientes que são sintomáticos, tá? Trago para vocês também aí as sequelas neurológicas, tá? Pensei nas sequelas neurológicas, que são sequelas mais danosas para o paciente, e aí todos os textos que a gente tem, os artigos, eles vêm muito relacionados a essas sequelas, tá? Então, a hidrocefalia, a microcefalia, o retardo psicomotor, que muitas vezes vai aparecer de forma tardia, tá? Convulsões, hipertonia muscular, hiperreflexia tendinosa, paralisias e surdez, tá, gente? É sempre importante a gente acompanhar esse paciente com fonoaudiólogo, a gente vai falar mais para frente, checar o teste da orelhinha desse paciente, muitas vezes pedir para repetir, fazer uma audiometria, às vezes esse paciente vai precisar fazer um BERA, tá? Então, assim, é muito importante a gente lembrar dessa parte da surdez desse paciente. E lembrar que todo paciente com hidrocefalia, que não tem uma causa explicada, a gente tem que investigar a toxoplasmose congênita. Quando a gente pensa em exames, eu vou falar mais para frente quando cada exame é feito, né? Por que é feito, tanto em exames laboratoriais quanto exames de imagem, tá? Dos exames laboratoriais, a gente teria o isolamento do parasita, mas isso não é feito de rotina, tem um alto custo, uma dificuldade técnica, tá? Então, na rotina a gente não faz. A gente tem os testes de aglutinação e o ELISA, que a gente vai fazer IgM e IgG por captura. O IgM por captura e o IgG do binômio. O IgM, gente, a gente sempre vai fazer desse paciente, tá? Após o nascimento, e ele é um dos exames que a gente usa para acompanhamento, vocês vão ver mais para frente nos próximos slides. O IgG do binômio seria a gente dosar o IgG tanto da mãe quanto da criança. A gente vê que a gente usa o pareamento do IgG para a gente fazer o diagnóstico e também o acompanhamento da toxoplasmose, tá? A IgA sérica, que ela tem uma sensibilidade até maior do que o IgM, mas na prática a gente não consegue fazer sempre. O teste de avidez do IgG, que a gente não faz muito na pediatria, não faz muito parte da nossa propedêutica, tá? E PCR, que eu vou citar para vocês mais para frente, quando é que a gente vai... Na prática, não é muito útil. Então, dos exames laboratoriais para diagnóstico de toxoplasmose congênita, dentro da nossa realidade, do SUS, do que é possível tecnicamente, a gente usa bastante dosagem de IgG e de IgM, tá? Mas é importante vocês saberem que tem todos esses outros exames para diagnóstico de toxoplasmose, tá? Dos exames de imagem, gente, eles trazem para a gente aí no último documento da SBP, o raio-x de crânio, tração transfontanela, TC de crânio, ressonância, raio-x de tórax e eco, tá? Na prática, os que a gente mais usa aí seria o tração transfontanela e TC de crânio, deixando esses outros mais restritos segundo as alterações clínicas que o nosso paciente vai ter e a necessidade clínica de investigação, tá? Além disso, anátomo patológico de placenta, eu já vi a placenta ser enviada para o anátomo, mas não é tão comum, nem sempre isso é feito, tá? Coleta de líquor, vocês vão ver que a gente
pacientes, a oftalmoscopia, vocês vão ver que a gente faz, a audiometria, né, seja com emissões otoacústicas ou com potencial evocado de tronco encefálico, tá? Hemograma, função renal, função hepática, eletrocardiograma. Então, tudo isso aí faz parte da propedêutica do paciente, que a gente vai citar mais para frente como é que a gente vai fazer, mas eu trago aqui só para vocês terem uma ideia dos exames que são possíveis a gente usar para o diagnóstico, tá? Quando a gente pensa em avaliação sorológica, gente, primeira coisa, vamos pensar em IgM, tá? O IgM, normalmente, ele vai ser detectado até com 2 semanas após a infecção, tá? Tendo o pico dele ali no primeiro mês pós-infecção. E ele vai permanecer detectável aí por 6 a 9 meses, só que a gente tem que lembrar que o IgM, ele não atravessa a placenta. Então, uma vez que essa criança apresente IgM, a gente está falando em infecção congênita, tá? A gente está falando da criança que tem infecção, não é pela placenta IgM, tá? Assim como o IgA, ele também pode ser usado para a gente fazer o diagnóstico de toxoplasmose congênita, ele tem uma sensibilidade maior, ele vai aparecer logo ali no iniciozinho da infecção, e às vezes ele nem demora 2 semanas para aparecer, e vai cair ali por volta de 7 meses, mas por dificuldades técnicas, pela disponibilidade no SUS, pelo custo, nem sempre a gente faz o IgA dos pacientes, tá? Fica reservado àqueles pacientes que a mãe pode investir nisso, né? Ou para estudos científicos, essas coisas, tá? O IgE normalmente a gente não usa, tá? Para diagnóstico, ele vai subir e cair aí dentro de 4 meses. E o IgG, que também vai ser detectado aí de 1 a 2 semanas depois da infecção, tendo um pico de 1 a 2 meses, ele acompanha bem o IgM, no caso da toxoplasmose, tá? O IgG, ele permanece por toda a vida, tem a transferência transplacentária e a gente vai usar ele para dosagem pareada. Quer dizer que quando eu doso o IgG do meu paciente, ele vai vir com IgG positivo, às vezes, por transferência da mãe. Aquela mãe passou através da placenta o IgG para aquela criança, tá? E aí, quando eu estou pensando em toxoplasmose materna, onde a criança não tem a infecção, essa criança ela pode ter o IgG positivo porque a mãe passou. Só que esse IgG que é materno, como ele não é produção da própria criança, ao longo da vida dessa criança, ali no primeiro ano de vida, a tendência desse IgG é ele ir caindo, porque ele não é uma produção própria da criança. Então, até ali o final de 18 meses, o IgG dessa criança vai ter negativado. Essa criança não vai ter IgG mais, tá? Quando eu tenho um IgG em ascensão, ou eu tenho um IgG da criança maior do que o materno, e aí por isso a gente precisa parear esses IgGs, eu posso estar pensando aí sim numa infecção congênita, porque é o que justifica a criança às vezes ter maior do que o da mãe, ou o IgG dessa criança ir subindo, ou esse IgG não negativar ali no primeiro ano de vida, tá? Então, isso é importante a gente saber, porque nem sempre quando eu pego um recém-nascido ali com 1 mês com IgG positivo, quer dizer que ele tem a toxoplasmose congênita. Pode ser só transferência transplacentária materna. Então, eu vou usar a sorologia da mãe primeiro para eu ver se aquela quantidade de IgG daquele paciente é maior que o IgG materno, né, em níveis consideráveis, e vou precisar ir dosando esse IgG dessa criança, né, ao longo do meu acompanhamento ambulatorial, para eu poder me certificar de que aquele IgG está em queda, né, que é um IgG só materno. Agora, se ele estiver em ascensão, a gente está falando de infecção congênita, tá? A reação em cadeia da polimerase, né, gente, que é a PCR, a gente pode fazer tanto do líquor, quanto do líquido amniótico, quanto do sangue, tá? Seria para a gente confirmar o diagnóstico através da detecção do DNA do parasita. Nem sempre é feito, alguns pacientes são submetidos aí à avaliação de líquido amniótico, tá? É o ideal, é o que a gente almeja que seja feito PCR de líquido amniótico, tá? Desses pacientes, mas nem sempre a gente consegue fazer, tá? E aí, através dele, a gente detecta se tem no líquido o toxoplasma e conseguiria fazer o diagnóstico de infecção congênita, tá? Antes de tudo, gente, quando vai nascer um neném, a mãe teve toxoplasmose na gestação, a gente tem que avaliar a gestante. Eu trago esse quadrinho que é da última atualização de toxoplasmose congênita da SBP, tá? Que é para a gente definir o caso de toxoplasmose nas gestantes. Então, quando a gente tem toxoplasmose comprovada, né, que seria o importante para a gente, quando a gente tem uma soroconversão gestacional, né, aquela paciente
negativo e evoluiu aí sendo depois um IgG positivo, tá? Que é o que a gente mais tem, é o que a gente mais encontra na prática clínica nossa, ou quando a gente tem a detecção do DNA pelo PCR no líquido amniótico, né? Que é o que a gente queria que todas as gestantes fizessem. Mas nem sempre é possível, tá? Quando a gente vai ter uma toxoplasmose provável, né? Quando a mãe tem IgG e IgM positivo, com a baixa avidez, independente da idade gestacional, tá? Quando a mãe está tendo aumento nos títulos de IgG ou nos títulos de IgM, né? Ou quando a mãe tem IgM positivo e tem algum sintoma clínico sugestivo de toxoplasmose, tá bom? E aí, quando a gente tem uma mãe que seria possível de ser toxoplasmose, né? Aquela mãe com IgG e IgM positivo, mas uma alta avidez ou uma avidez indeterminada depois de 12 semanas de gestação, né? Aquela mãe que tem um positivo numa amostra única, independente da idade gestacional, que não conseguiu realizar o teste de avidez, tá? E aí, gente, entra aqui os improváveis, aquele gestante que a gente vai ficar mais tranquila, né? Quando ela tem um IgG e IgM positivo, ou quando ela tem um IgG positivo e um IgM negativo e uma avidez alta, né? E quando ela não tem, é quando ela tem IgG positivo antes da concepção, ou IgM positivo, mas que não aparece depois no IgG, e a gente vai chamar de falso positivo, ou quando ela é negativa durante toda a gestação, tá? E aí, Ana Clara, beleza, minha gestante fez soro conversão na gestação, que é o mais comum. O que eu vou fazer, né? Bom, normalmente a gente não tem 70% dos pacientes assintomáticos, então eles são o nosso principal foco, tá? A gente vai pegar o RN assintomático, e aí a gente teve uma mudança desse protocolo agora, tá? Esse protocolo mudou agora em 2020, vai fazer um ano que mudou. Antigamente a gente coletava líquor, tá? A gente fazia audiometria de todos os pacientes, hoje em dia não mais. Então, o que a gente tem que fazer desse paciente? Eu aviso isso para vocês, porque talvez quando vocês pegarem um material, se ele for anterior a 2020, vocês vão ver que o líquor entra nesse primeiro exame aqui, tá? Agora, em 2020, isso mudou. Então, o que eu vou fazer? Anátomo patológico de placenta, que seria o certo, a gente sempre enviar essa placenta para o anátomo, tá? A gente vai fazer ELISA, IgM desse paciente, IgG do binômio, então a gente vai pedir IgG do materno e IgG da criança, tá? Ultrassom transfontanela, vamos investigar aí as microcalcificações, uma hidrocefalia discreta, alguma coisa assim. Vamos pedir sempre fundoscopia, avaliação de fundo de olho dessa criança, e vamos pedir um hemograma, tá? Eu, Ana Clara, na prática clínica, quando vocês me verem lá no Meu Vida Atuando, no primeiro exame que eu peço, vocês vão ver que quando eu peço hemograma, também função hepática e renal, para evitar duas coletas do meu paciente. Eu vou ter que coletar sangue daquele paciente, então eu já coleto IgM, já coleto IgG, já coleto hemograma, função renal e função hepática, tá? Mas o certo é deixar a função renal e a função hepática ali como segunda opção, ali de segunda linha, né? Vamos colocar assim de exames. Então, todo paciente que a mãe teve toxoplasmose na gestação tem que fazer esses primeiros exames, tá? Uma vez que esses exames estão normais, essa criança é considerada não infectada e aí a gente vai acompanhar se ela vai ter queda aí dos títulos de IgG, tá? Exame normal é IgM negativa, anátomo patológico placenta normal, ultrassom transfrontal normal, fundoscopia normal, hemograma sem alterações e no IgG do binômio, o IgG da criança é igual ou menor do que o da mãe, tá? Ou ele pode ser um pouco maior que o da mãe, mas não a títulos consideráveis, tá bom? Quando alterado, a gente tem que coletar líquor desse paciente para avaliação licórica, a gente tem que fazer a função renal e hepática desse paciente, a gente tem que fazer audiometria e a gente vai fazer a TC de crânio para uma melhor avaliação desse paciente, tá? Qualquer um desses exames alterados, a criança já é considerada infectada e a gente vai entrar no tratamento para ela por um ano, tá bom? Isso aqui, gente, é aquele neném que não tem sintoma clínico nenhum. Quando a gente pega um recém-nascido que tem sintoma, né, a gente vai fazer o anatomo patológico de placenta, a gente vai fazer IgM, a gente vai fazer pareamento de IgG do binômio, a gente vai fazer fundoscopia, hemograma, e aqui a gente já vai fazer direto, a gente não precisa esperar o resultado desses primeiros exames. A gente já vai direto para o líquor, para a audiometria, para a função hepática e renal e para a TC de crânio, tá? Então, a gente já faz a primeira e a segunda linha de exames de uma vez, quando esse paciente tiver qualquer sintoma sugestivo de toxoplasmose congênita, tá bom?
E aí a gente vem falar um pouco sobre o tratamento, né? Quando a gente tem um paciente, seja sintomático ou assintomático, mais os exames laboratoriais que são confirmatórios, a gente inicia o tratamento de preferência na primeira semana de vida, tá? Então, às vezes é importante a gente fazer a maioria desses exames ainda na maternidade, quando possível, tá? Para a gente já poder iniciar esse tratamento, porque nem sempre a gente vai garantir que essa criança vai conseguir uma primeira consulta ali dentro da primeira semana de vida, que é o ideal e o preconizado pelo Ministério da Saúde, pela SBP, mas nem sempre a gente pode conseguir isso, tá? Quando a gente fala em tratamento, a gente está falando em 3 medicações, gente: sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, tá? O ácido folínico, ele vai atuar aí prevenindo os efeitos medulares da pirimetamina, tá? A sulfadiazina e a pirimetamina, a gente pode fazer ser manipulada em farmácia. Só que, por exemplo, aqui em São João del Rei, a gente não tem muitas farmácias que fazem a manipulação de forma adequada. Então, muitas vezes, a gente precisa usar eles na forma de comprimido e fazer a diluição desse comprimido para a mãe ofertar. Então, quando a gente está falando aí de tratamento de toxoplasmose, às vezes a gente precisa ensinar a mãe a medicar, ensinar a mãe a fazer a diluição do comprimido, que não é o ideal dentro da pediatria, né? Mas dentro do contexto onde a gente tem inserido, às vezes é o que também é possível, tá? E administrar de forma correta essas medicações, tá bom? A sulfadiazina, a gente usa a dose de 100 mg por quilo por dia de 12 em 12 horas. A pirimetamina, nos primeiros 2 dias, a gente usa ela de 12 em 12 horas, com dose de 2 mg por quilo dia. E depois a gente reduz para 1 mg quilo dia em dose única. E o ácido folínico a gente usa de 5 a 10 mg 3 vezes por semana, tá? Normalmente a gente prescreve segundas, quartas e sextas, que tem que ser em dias alternados, né? O ácido folínico a gente só vai suspender depois que a gente terminou de usar a pirimetamina, tá? Eu, Ana Clara, normalmente uso dose de 10 mg de ácido folínico. Raramente eu uso dose de 5, tá bom? Mas o protocolo da SBP deixa em aberto você usar de 5 a 10 e deixa orientado que caso a gente comece a ter alterações no hemograma, caso a gente comece a ter uma neutropenia, né? A gente tem que aumentar a dose do ácido folínico de 5 para 10 miligramas. Então, considerando que muitas vezes você iniciaria o tratamento com 5 miligramas, tá? Outra coisa importante, gente, é que quando a neutropenia é causada pela pirimetamina, né? Quando a gente tem uma neutropenia abaixo de 500 neutrófilos, a gente tem que suspender o uso da pirimetamina, tá? O primeiro período de tratamento, ele é feito igual esse esquema dessa tabela por 6 meses, tá? Depois dos 6 meses, a gente entra no segundo período de tratamento, que a gente vai manter a sulfadiazina diária, mas a pirimetamina passa a ser 3 vezes por dias alternados também, tá? Quando a gente tem comprometimento ocular, né, uma coriretinite ou algum comprometimento do sistema nervoso central, conforme a necessidade clínica do paciente, a gente usa o corticoide. Aí a gente pode usar a prednisona na dose de 0,5 mg por quilo por dia, tá? Variando de 15 a 30 dias de tratamento conforme a necessidade clínica do paciente. E sempre fazendo um desmame gradual depois, tá? Quanto ao prognóstico, gente, a gente sempre que pensa em toxoplasmose congênita, infecção congênita, a gente tem que tratar essas crianças, tá? Porque a gente está falando de uma doença que vai gerar sequelas e a taxa de sequelas é muito alta, principalmente na infância, podendo ter sequelas até mesmo na vida adulta, tá? Um estudo americano, por exemplo, mostrou que a gente tem um déficit visual aí em até 85% das crianças infectadas que não são tratadas, tá? 80 que são tratadas acabam evoluindo com uma função motora normal, sendo que 70% conseguem manter um QI adequado, tá? Aí eu mostro para vocês a importância do diagnóstico, da gente conduzir esse paciente de forma correta e fazer o tratamento, né? Lidar com a doença com a seriedade que ela tem. Porque o que eu vejo muito, as pessoas deixarem passar por o paciente estar assintomático, parecer uma criança saudável, uma criança que está bem quando você examina, quando você vai ver. Né? Mas a gente precisa lidar com isso de uma forma muito séria. E um estudo até da UFMG, tá? Recente, mostrou que as crianças que têm toxoplasmose, elas têm 5 vezes mais chance de apresentar alterações auditivas unilaterais do que aquelas crianças que são saudáveis e têm a mesma idade, tá? O segmento ambulatorial, que é o que eu faço lá no Viva a Vida, né? A gente vai fazer os exames laboratoriais, então, nas primeiras 72 horas de vida.
ou de tratamento. Mas na primeira e segunda semana de tratamento, a gente já vai fazer hemograma, tá? Tempo de protrombina, função hepática e função renal desses pacientes, tá? Depois disso, no primeiro mês de tratamento, a gente mantém o acompanhamento semanal com hemograma, tá? E depois o acompanhamento mensal por causa da pirimetamina, tá bom? E essas crianças, vale lembrar que elas precisam de um acompanhamento multiprofissional, tá? Então, acompanhamento mensal com o pediatra nos primeiros 2 anos de vida, tá? Acompanhamento com infectologista até 6 meses mensal e depois a cada 2 meses até 1 ano. Com oftalmologista, com neuropediatra, ele é trimestral até 2 anos, até o primeiro ano, e depois ele é semestral até 6 anos, tá? Com o neurocirurgião, aquele paciente que tem uma hidrocefalia mais importante, que às vezes vai precisar colocar uma BVP, né? Então, isso aí vai conforme o paciente, tá? Avaliação trimestral com fonoaudióloga e o fisioterapeuta extremamente importante quando a gente pensa em intervenção precoce. Hoje na pediatria a gente fala muito sobre intervenção precoce, né? Então sempre está estimulando essas crianças, está avaliando, né? E a qualquer alteração de desenvolvimento a gente poder estar intervindo essas crianças, tá? E é isso, eu usei como referência esse último artigo, né, da SBP, de toxoplasmose congênita, normalmente é o que eu uso no Viva Vida para propedêutica, tá? Existem vários outros artigos correlacionando, falando sobre as doenças, sobre as alterações específicas, né? Mas como um todo de pediatria, eu acho que isso que é importante vocês saberem, né? Quando eu vou diagnosticar esse paciente, o que esse paciente pode apresentar de alteração e como que eu vou conduzir esse paciente. Eu fiz de uma forma bem objetiva a aula, porque às vezes. Como é que eu faço para interromper agora? Volta isso, aí, nesse parar a apresentação. Muitas vezes a gente fica aprofundando demais um tema que já é muito específico. Ele já é muito específico. Obrigada, Mário. Eu tô vendo aqui essa conversinha, deixa eu abrir aqui. Ele já é muito específico dentro da clínica, dentro da pediatria, é um tema mais específico ainda, né? Então, eu gosto de fazer de uma forma bem objetiva, passando mais pelo que é importante para vocês e fico aberta caso vocês tenham alguma dúvida, vocês queiram saber alguma coisa, né? Algum detalhe. Clara, queria agradecer de novo, então, pela aula, que realmente foi muito boa. Eu acho que é exatamente isso que a gente buscava, assim, saber mais ou menos quais passos a gente deve dar, quais exames, né? A questão do diagnóstico também sempre gera muita dúvida. E foi muito, muito boa mesmo. Queria ver se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento aí. Por mim, não, foi tudo tranquilo. Ana, naquela questão dos exames, né? Quando a criança o RN está assintomático, a gente faz aqueles primeiros exames. Deu alterado, a gente parte para uma segunda leva de exames, né? Mas aí a gente já considera que a criança está infectada. Os segundos exames são só para ver se teve um outro acometimento, né? Por exemplo, TC de crânio, para ver se tem algum acometimento do crânio, é para ver isso, mas a gente já considera que está infectada e faz o tratamento, né? Já considera que ela está infectada e a sua criança já vai ir para o tratamento. Ah, tá. Obrigada. Eu fiquei em dúvida, na verdade, na parte da tabelinha de provável, sabe aquela tabelinha que você mostrou? Que fala da avidez, que a avidez baixa a gente considera toxoplasmose provável quando é colhida em qualquer idade gestacional. Mas para mim, a avidez... Porque quanto mais é antiga a infecção, maior vai ficando a avidez, né? Ah, sim. Então, qualquer momento que você fizer, se tá baixa, é porque a infecção é recente. Beleza. Então, acho que eu sempre confundo isso da avidez. Não, isso dá muita confusão mesmo. Eu lembro de estudar isso para a época de residência, na obstetrícia. Nossa Senhora, até isso entrar na cabeça da gente.
Que tem aquela questão das 16 semanas, aí eu fico assim, quando é que a vida é 16 semanas? É isso mesmo. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma coisa? Bom, então vou agradecer de novo pela aula e fica o convite para você voltar mais vezes, conversar com a gente, se precisar da gente também, a gente está disponível. E obrigada mesmo, a aula foi muito boa. E é isso, né? Boa noite, pessoal. A gente se vê na próxima. Qualquer dúvida é só mandar lá no WhatsApp, viu? Tá, joia. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Boa noite. Boa noite, Precisarem, obrigada, à sua Ana. disposição. Muito obrigada, Ana Clara, foi ótimo. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Obrigada, Ana. Obrigada, Tchau. Nara.